Na quarta-feira eu faço leitura de oráculos, mas hoje, excepcionalmente hoje, nessa quarta-feira, devido ao entrevistado da noite, nós não teremos a leitura de oráculos. Tristeza aos nossos braços. Somos nós o elixir dos sofrimentos. O bicho da seda come as folhas e faz seu casulo. Não possuímos a folhagem desta terra. Somos nós o casulo do amor. Apenas somos quando em nada nos tornamos. É quando perdemos nossas pernas que nos tornamos corredores. Cala minha boca. Direi o resto do poema de boca fechada. Os olhos foram feitos para ver coisas insólitas. Fez-se a alma para gozar da alegria e do prazer. O coração foi destinado a embriagar-se na beleza do amigo, na aflição da ausência. A meta do amor é voar até o firmamento, a do intelecto, desvendar as leis de um mundo. Para além das causas estão os mistérios, as maravilhas. Os olhos ficarão cegos quando virem que todas as coisas são apenas meios para o saber. O amante, difamado neste mundo por uma centena de acusações, receberá no momento da união sem títulos e nomes. Peregrinar nas areias do deserto nos exige suportar beber lixo. Olá, amigos da Rádio da Terra. Já estou aqui ao vivo hoje com Luiz Aurélio e Ida, sua esposa. Nós vamos conversar aqui entre três, tá? 3 pessoas, que é o quê? Eu e mais os 2 entrevistados, que faz parte da nossa noite. Mas antes, eu preciso saber... eu vou pedir para o Luiz Aurélio ele falar alguma coisa aqui. Eu preciso que vocês aí no chat me dêem um alô para saber se o som dele está bom, tá bom? Se o som que eu vou estar transmitindo, porque são novas conexões, novos microfones, eu preciso que vocês me deem o ok aí. Boa noite, Luiz. Boa noite, Celso, boa noite a todos. Espero que essa noite seja de muitas revelações a todos. Que maravilha, boa noite, Ida. Boa noite, Celso. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, que gostoso. Até que enfim você veio falando, né? Que ótimo. E fiquem à vontade, porque vocês já perceberam, vocês já são de casa, mas é bom falar. Aqui é à vontade, não tem aquela coisa de uma rádio super séria, que precisa falar assim, falar assado. Não, aqui é à vontade, aqui na brincadeira e ao mesmo tempo na seriedade. Então você já sabe disso, por isso fique tranquilo, tá? A gente está entre amigos, né? Com certeza. Então, mais uma vez, as pessoas aqui no chat estão comentando que o som tá bom, que o som tá tudo certinho. Não vai ficar a música de fundo. Obrigado por ter avisado. Chique, Rafael. Então, boa noite a cada um de vocês que estão aqui no chat. Estamos testando hoje novo computador, novos microfones, é tudo novo aqui na Rádio da Terra, tá bom? Então vamos lá, boa noite a vocês, podem começar. Quais são as novidades para a noite, Luiz? Boa noite, gente. Primeiro, uma oportunidade muito grande para nós podermos estar aqui falando, diferente das outras oportunidades que tivemos, porque desta vez não estaremos apresentando os fatos científicos com provas oficiais. Dessa vez estaremos apresentando a nossa vivência, tudo aquilo que nós temos passado no decorrer de alguns poucos anos, as nossas experiências pessoais. Muitas coisas estão ligadas ao projeto Transição Planetária.
Como eu gosto de dizer, o plano é deles, não é nosso. Somos apenas condutores. E essa noite vamos estar abordando muitos assuntos que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas sobre muitas coisas que vão ser faladas essa noite. Nós vamos estar dividindo o microfone entre eu e Ida Maria, minha esposa, pois ela vivencia essas situações comigo. Eu gosto de brincar que a parte de sombreamento, que nós vamos explicar o que é a minha parte, e a parte de psicofonia é a parte que ela faz. Então nós vamos estar dividindo o microfone, cada um vai falar um pouquinho, cada um dentro da sua área. Gostaria, inclusive, de estar iniciando dizendo que isso para nós é um trabalho difícil, estarmos aqui hoje. Porque nós estamos nos expondo, nós estamos expondo a nossa vida pessoal para tantas pessoas, mas o principal objetivo é que muitas pessoas estarão se identificando conosco. Situações que cada um de vocês, muitas vezes, pode estar vivenciando. Por isso que é importante nós estarmos dividindo essas experiências pessoais nossas aqui. Tá ok? Vamos começar falando sobre a parte de psicofonia. O que é a psicofonia? Isso eu vou passar para a Ida. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. É interessante essa questão da psicofonia, porque nós vamos contar como isso aconteceu de forma resumida, quando nós falarmos quem nós somos e, enfim, como nós somos como pessoa neste planeta. Olá. A conexão com o Luiz Aurélio caiu, só um minutinho, isso faz parte, tá, gente? Isso não é problema aqui com a rádio, é problema de conexão, internet, a conexão com o chat, a conexão por videoconferência. De vez em quando isso acontece. Eu vou fazer a conexão novamente, foi a conexão de lá que saiu, aqui está tudo funcionando bem. Só um momentinho que vou chamá-los mais uma vez para esse momento aqui. Faz parte, né? Internet, vocês sabem como que é, né? Coisas de internet, coisas de conexões, etc, etc. Aqui só, acho que já está ok. Olá, voltaram? Opa, pronto. Oi, pode continuar, querida. Foi só a conexão nossa que caiu aqui, tá? Mas está tudo bem, pode continuar. Normal, já foi até avisado, né? Ok. Muito bem. Então, eu estava falando da psicofonia, não sei em que parte que caiu. A psicofonia é uma forma de receber mensagens, orientações, receber respostas dos ETs, dos extraterrestres, mas de uma forma consciente e não necessariamente de uma forma telepática. O que acontece é que a gente transforma no cérebro aquilo que eles estão passando e eles buscam na nossa consciência, no nosso acervo, né, de ideias, de palavras, o que eles querem passar para nós. Eu gostaria que, primeiramente, a gente... Gostaria de começar me apresentando. Me chamo Luiz Aurélio, faço gestão de negócios, tenho 42 anos de vida, trabalho para me manter, não faço do transição nenhum tipo de comércio, muito pelo contrário. Sou espírita, espiritualista há 23 anos, então essa facilidade que me dá esse trabalho também referente ao sombreamento, me abriu o canal de uma maneira mais sutil, com mais facilidade, mas equilibrando os chakras. Foi muito importante para mim, uma alimentação saudável e muitas outras coisas que com o tempo nós... pública, tenho conhecimento da gnose há 40 anos, fui instrutora, sou ainda gnóstica, na verdade, e tenho um conhecimento amplo no que diz respeito às várias religiões, por conta desses anos todos de estudos. Eu acho que é só isso por enquanto, né? O importante também é dizer que todas as pessoas que
estão aqui na Terra atualmente, segundo os amigos nos contam, são ETs. Nós que estamos na Terra estamos passando. Ninguém é da Terra, porque a Terra é um planeta transitório. É um planeta que oferece várias possibilidades, tanto as possibilidades de aprendizado como de resgate, né? E também de pesquisa. Isso aí nós vamos falar mais para frente. Uma coisa interessante é que nós podemos perceber que muitos sentem dificuldades de estar aqui nessa atmosfera, nesse planeta, porque, na verdade, nossos corpos não são adaptados para vivermos aqui. E nós temos também lembranças dos corpos que nós utilizávamos antes de vir para cá e sentimos na alma um certo peso, uma densidade que nós não estávamos acostumados. Por isso, muitas pessoas, inclusive, têm alergias, têm dificuldades com determinados alimentos, com determinadas situações que muitas vezes são até mesmo sufocantes, né? Vou passar para o Luiz de novo. Ok. Dando sequência ao que a Ida acabou de falar, uma coisa que eu gostaria de explicar para as pessoas é que, assim, nosso planeta, ele segue a ótica também do que a espiritualidade fala. Aqui a Terra é um planeta escola, aqui a Terra é um planeta hospital e a Terra também é uma prisão. Nós atrapalhávamos de uma certa maneira, um grupo grande, que não são todos, atrapalhavam a evolução de todos os planetas. Isso nós estamos falando dos múltiplos universos. O que acaba acontecendo? Uma experiência que eu tive em desdobramento, que foi para mim uma grande escola, eu tive a oportunidade de ver aonde nasce a alma. Isso foi um trabalho, não foi com seres, foi um desdobramento espontâneo. Eles me levaram para um local que eu vou tentar descrever, que é basicamente impossível, mas eu gostaria que vocês imaginassem no cosmos como se fosse um celeiro de estrelas, e sobre esse celeiro tivessem 3 seres imemoriais, que lembram alguma coisa semelhante a um dinossauro, falando de uma maneira bem rudimentar. E cada um era posicionado para um lado. Embaixo dele tinha como se fosse uma matéria meio amarelada, alaranjada, que na verdade aquela essência crística, a essência de Deus. E aí ele tirava com 2 palitinhos, como se fosse um borrache, tirava um pedacinho, olhava para um determinado local e soltava. E quando esse pedacinho percorria esse universo, era formada uma bolha transparente, mas dava para perceber uma certa densidade, e ia para um lugar certo. A ideia que foi passado para mim, que esse local é o nascimento da alma. É quando a alma ela está completamente zerada. É a primeira vez que um ser nasce. Só que é colocado no meio do processo evolutivo do cosmos. Você sobe ou você desce no processo evolutivo. E pela primeira vez você vai ter um pai e uma mãe, e a partir daquele momento, durante milênios, você vai estar evoluindo ou regredindo. A Terra é um planeta, de uma certa maneira, de uma regressão. Para cá tem 3 tipos de seres, basicamente. Os seres que foram atrapalhando as evoluções dos planetas, descendo, até aqui a 3ª dimensão, que pode descer apenas mais um, que seria para a 2ª dimensão, que dentro da espiritualidade é o umbral. Nessa galáxia que estamos, existem 10 planetas assim, conforme a informação que eles nos ensinaram. Cada ser aqui, como disse, existem 3 tipos de seres. O primeiro ser é o que atrapalha os planetas. Os segundos tipos de seres são os extraterrestres, que vieram evoluídos, mas por determinadas circunstâncias vieram para cá e gostaram do planeta e acabaram ficando aqui, entrando no processo kármico ou não. E o terceiro é um grupo de seres que são seres mais evoluídos,
e que vieram para cá para serem avatares. Os avatares, nós temos muitos avatares, como Krishna, que é um dos maiores extraterrestres, um ser azul. Nós temos Buda, nós temos Gandhi, nós temos até Jesus, que também foi um grande avatar. Só que com Jesus, uma diferença é que ele é o governador planetário, ele é responsável por esse sistema solar. Porque existe uma hierarquia diferente completamente da que a gente conhece, mas nos multiversos existem essa hierarquia. Por que é importante citar isto? Porque cada um de nós somos uma parte de Deus. Nós temos a chama crística. Como Jesus mesmo falou, tudo que eu posso fazer, você pode fazer e muito mais. A grande diferença é que fomos criados com limitações. E os seres, atualmente, eles estão tirando essas limitações. Dividido por grupos, dividido por missões, mas eles estão tirando essas limitações de cada um, principalmente dos seus, que mais para frente vocês vão entender por que eu estou citando isso. Agora, dando sequência, eu gostaria que a Ida vai falar um pouquinho como é que começaram os nossos contatos. Ela vai contar a experiência dela e depois eu conto a minha. É interessante frisar que eu nunca procurei ter contatos com extraterrestres. A minha formação, digamos assim, dentro da gnose, nós buscamos fazer outro tipo de trabalho, né? É um trabalho interno e que nós buscamos uma autorrealização íntima, mas não necessariamente tendo contatos com os nossos irmãos do espaço, embora nós saibamos que eles existam. Eu sempre tive essa certeza de que eles existem, de que eles estão aí, eles sempre estiveram. Isso para mim nunca foi fruto de pesquisa, de investigar se é verdade ou não, embora eu sempre gostei da ufologia, mas eu nunca tive essa questão de, por exemplo, ir a campo para ver se aparece uma nave, para chamar os extraterrestres. Foi algo que nunca me chamou a atenção. Então, começou quando eu estava numa cidade no interior, eu fui morar no interior e eu comecei a fazer meditações em um determinado grupo espiritualista, né? Era um grupo que trabalhava com os mestres ascensionados e com os raios, né? E eu comecei a fazer meditações desse grupo e comecei a sentir algo estranho na minha cabeça. Começou a vibrar o meu lado direito, a têmpora direita começou a vibrar. E ela vibrava toda vez que eu ia fazer a meditação. E eu comecei a ficar encucada com aquilo, né? Porque nunca tinha sentido algo assim. E era uma sensação muito física, muito forte. Então eu comecei a prestar atenção, ver se não tinha alguma coisa no corpo. Buscava, quanto mais eu relaxava, mais a minha têmpora direita vibrava. Então, um dia eu perguntei mentalmente, o que é isso? O que está acontecendo? Perguntei para dentro de mim, né? Porque a gente faz aquelas perguntas internas. E me responderam, não se preocupe, isso não vai lhe fazer mal, isso é porque nós estamos utilizando os seus olhos, os seus sentidos, para ver como que é o mundo por meio de você. Eles não disseram essa palavra, eles disseram uma outra palavra, mas tipo assim, você é um portal. Ou seja, nós estamos utilizando as suas capacidades físicas para ver o mundo, aí para ver a sua terceira dimensão, ou para ver, enfim, onde você vive. Então eu deixei para lá, falei, bom, isso é coisa da minha mente. E deixei para lá, nem liguei, não dei mais importância. Só que isso continuou a acontecer e depois passaram-se os anos. Nesse meio tempo eu acabei virando vegetariano, que é uma coisa muito rara entre os gnósticos, mas por força que o meu organismo começou a mudar e eu não consegui mais ingerir carne, né?
E o mais engraçado é que nesse grupo de meditações, a mulher que dirigia o grupo, que era uma contatada, e eu nessa época nem sabia do que se tratava, ela falou para mim que eu deveria deixar de comer carne. E eu quase ri na cara dela, porque naquela época eu nem imaginava uma coisa dessa. Isso para mim era algo fora do mundo. Não tinha nem a menor intenção. Só que aos poucos meu organismo foi rejeitando a carne. Eu acabei adotando o vegetarianismo há 20 anos que eu sou vegetariana. Então, o que ocorre? Isso foi acontecendo e eu fui me acostumando, digamos assim, com essa manifestação, mas até bem pouco tempo atrás, há cerca de um ano atrás, eu não sabia por que vibrava a minha têmpora. E quando eu encontrei o Luiz Aurélio, que a gente começou a se relacionar, eles começaram a falar na minha cabeça. Vinha uma palavra, vinha uma ideia na minha cabeça, ficava repetindo como se fosse um eco, como é até agora. Fica repetindo, repetindo, repetindo. Enquanto eu não falasse, verbalizasse, aquilo não parava. Então, no decorrer desse tempo que a gente está conversando com eles, me foi explicado que isso é um implante que eu tenho, um implante bioplásmico que eles colocaram, um bioenergético, enfim, não é um implante metálico, não é um implante que possa ser extraído ou verificado, é muito mais sofisticado, né? Porque esses seres têm uma tecnologia extremamente avançada e é para que eu possa traduzir em palavras humanas aquilo que eles querem falar. Então, seria um tradutor universal, seria algo... esse implante me permite transformar em palavras nossas, seja qual for o idioma ou o tipo de pensamento que eles estejam mandando, de várias raças, de várias espécies, enfim. E isso demorou muito tempo para eu entender, inclusive para eu aceitar, porque isso para mim era algo totalmente extraordinário e que eu, como disse a princípio, não busquei, não estava nem um pouco interessada nisso. No entanto, eu tive que render-me às evidências, porque tudo aquilo que eles me passaram, eu tive constatação da verdade, do que eles diziam, por meio até de pessoas que eu não conheço, né? Enfim, o Luiz Aurélio agora vai contar um pouquinho mais. Eu acho que até já me estendi muito na minha explicação. Bom, dando sequência. Em aproximadamente 1986, eu tive meu primeiro contato de terceiro grau com OVNIs. Eu era criança, e aí uma bela noite me deu uma vontade desesperada para ir para o fundo de casa. Sem motivo nenhum, estava assistindo um filme e acabei indo, eu tinha que ir. Nessa situação que eu tinha que ir, eu fui, aí eu começo a ver uma nave triangular. Mas não essa dos americanos, ela só tinha uma abóbada alaranjada embaixo, somente uma. E aí a nave começa a descer, claro, criança, começa a morrer de medo, saiu correndo para chamar minha mãe, puxei ela pelo braço, ela estava fazendo comida, mas não foi de jeito nenhum. Aquilo que estava puxando a mim, estava segurando ela. Voltei, meu cachorro começou a disparar em latir, e eu tinha que ficar ali, eu não conseguia, ao mesmo tempo que eu estava morrendo de medo, eu não podia sair de lá. Isso foi meu primeiro contato. E isso nós estamos falando há mais de 30 anos atrás. Depois disso, tive alguns outros contatos, vi algumas esferas de luz. Isso foi uma situação muito difícil de acontecer, não é uma coisa que acontecia todos os dias, vamos dizer assim. Passava anos e não tinha nenhum tipo de contato. A questão de um ano atrás, eu estava na praia, numa situação bem tranquila, e comecei a sentir uma manifestação de uma vibração estranha. Só que eu estava deitado, extremamente relaxado.
E aí comecei assim, a ver, eu tenho muita clarividência, comecei a ver vários pontos de luz sobre o meu corpo. Eu estava acompanhado com uma outra pessoa, comecei a ver aquilo, me chamou muita atenção, comecei a narrar o que eu estava vendo, e ela passou a mão sobre meu corpo. Só que quando ela passou a mão sobre o meu corpo, ela começou a sentir as variações de energia, até o momento que ela passou sobre a minha cabeça e queimou a mão dela, na parte superior. Inclusive, nós tiramos foto, na ocasião, a marca que ficou queimada. E, naquele momento, eu senti uma energia muito estranha, que eu achei que eu ia incorporar. Comentei com ela, falei assim, achei estranho, estou sentindo uma vibração de incorporação, deitado, uma situação dessa, muito inusitado. Mas ela falou, quem tiver que vir, venha. E toda aquela situação estranha, aquela luz estava falhando, começou a parar a luz, e não sei o que eu falei, veio à minha mente, coisas da minha ancestralidade, das vidas passadas. Comecei a falar um monte de palavras que eu não sei o que realmente eu disse, voltou com toda a força aquela luz, e aí eu manifestei pela primeira vez o sombramento de um extraterrestre. Na época ele disse que ele era do planeta chamado Lactus, da constelação de Órion, e deitado, porque também era o primeiro contato, ele escreveu uma série de coisas num papel, inclusive coordenadas astrofísicas. E escreveu muitas simbologias, que até então, de maneira nenhuma, descobri o que era aquilo, e eu estava surpreso de tudo que estava acontecendo. Tocou na têmpora da pessoa que estava comigo, que era uma namorada na época, e automaticamente ela tomou um tranco com a energia que ele veio e manifestou. Claro, você começa a pensar, você está fantasiando, eu estou mistificando, são todos os medos absolutamente naturais que para um espírita já de tantos anos você começa a ter. Eu nunca tinha ouvido falar que alguém manifestava um extraterrestre. Isso para mim era uma coisa impossível. Eu vivenciei uma situação, para mim, totalmente nova. Só que com o apoio da espiritualidade eu fui confirmar. Aí levei aquele papel para uma entidade extremamente evoluída, tanto que ela atende 5.000 pessoas por mês, numa casa, num centro muito sério em São Paulo. E quando eu entreguei aquele papel para a entidade, ela imediatamente sumiu. E depois de um tempo, ele voltou e deu a confirmação que aquilo era real e que aconteceria mais vezes, que eu podia estar preparado, que eu era um portal. E nós mostramos a mão queimada, inclusive dessa pessoa que estava comigo, porque era uma coisa muito inusitada. Só que tudo é novidade. Quando é novidade, você tem medo. Só que eles começaram cada vez mais a se aproximar. E aí eu comecei a perceber que era para mim muito fácil começar a me desdobrar. E aí eu comecei a me desdobrar com muita facilidade, eu comecei a ser guiado, levado, fui para vários mundos, vi situações extremamente diferentes. Particularmente é incrível fazer esse tipo de trabalho, que qualquer um pode fazer. É só uma questão de bastante treinamento e doação. Nós vamos dar umas dicas um pouquinho mais para frente sobre isso. E aí começou a ficar frequente. Seres, só que assim, mais ou menos qualquer um que tivesse um planeta, que entrasse na vibração, ele podia se manifestar. Claro que não todos, mas a energia sempre muda muito. Com um determinado momento, as coisas começaram a pegar um rumo organizado. Todas as experiências foram organizadas, tudo passou a ser uma situação bem cadenciada. Aquele relacionamento acabou não dando certo, até por razões que hoje eu entendo o porquê, e acabei me separando. Logo depois de um período, conheci a Ida, nós começamos a nos envolver e viemos a morar junto. E um belo dia em casa, o clima estava um pouco pesado na casa, eu falei assim, vamos fazer o evangelho no lar. Não tinha muito costume, mas vamos fazer o evangelho no lar. Só que aí começou a vir na mente dela os seres falando. E aí ele se manifestou, foi o primeiro contato, nós começamos a conversar e logo em seguida veio um ser em mim. E aí começou a cadenciar, a mostrar um caminho, começamos a ter a noção real do que estava acontecendo.
tudo foi passado para nós de forma gradativa. Ok? Então, basicamente, esses são os primeiros contatos. Já estamos há alguns anos fazendo isso. Registramos todos os contatos. Uma coisa importante, nós não abrimos isso para ninguém. Pouquíssimas as pessoas que participam. Fazemos em nossa casa. Eles nos avisam quando querem vir. Não é nós que queremos e chamamos. Não temos seita nenhuma, não vamos abrir nenhum tipo de estudo. Isso é uma questão voltada ao projeto Transição Planetária, que mais para frente vamos explicar até o porquê disso. Só que eles cuidam de nós. Agora eu vou passar um pouquinho para a Ida, ela vai explicar a parte dela, depois eu retorno explicando a minha parte. Na verdade, eles cuidam de nós de várias maneiras, né? E de uma forma invisível. Porque o que a gente tem que verificar é o seguinte, todos os seres que trabalham pela luz, ou aqueles que nós chamamos seres da luz, eles trabalham de forma muito sutil. Eles têm muito cuidado conosco. E eles sabem todo o processo que nós estamos passando, principalmente com relação à transição planetária, porque nós estamos sendo atacados de todas as formas, pela água, pelo ar, pelos alimentos. Vocês que acompanham a nossa página Transição Planetária, As Verdades Escondidas, já sabem dos chemtrails, já sabem que a água está contaminada, os alimentos, as vacinas, enfim, uma série de coisas que é para diminuir a população. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. E eles, sabendo disso, eles estão cuidando de nós, né? Eles tratam da nossa saúde, porque se for pelo mundo que nós estamos vivendo, nós já estaremos doentes e até morrendo, né? Todos nós que temos alguma missão, temos que levar alguma mensagem, enfim, estamos trabalhando pela humanidade sem cobrar nada, sem querer nada em troca. Todos nós temos essa, digamos assim, o que nós chamamos até aqui, brincando entre eu, o Luiz e alguns amigos, temos uma ajuda, né, médica interestelar, né? Seria o nosso convênio médico interestelar. Por quê? Eles fazem, digamos, algumas operações em nosso organismo, eles fazem alguns atendimentos médicos que nos tiram os incômodos, nos tiram as toxinas do nosso organismo, nos curam. E nós temos, inclusive, e depois eles deixam até alguma marca para dizer que eles estiveram aqui. Que nós vamos falar mais para frente sobre essas marcas, né, Luiz? E, enfim, nós já temos, nós conversamos com muitas pessoas através da nossa página e sabemos que as pessoas recebem curas dos seres que nos acompanham. E uma coisa importante a primeira coisa que a gente pergunta quando uma pessoa diz que é abduzida, ou uma pessoa tem contato com seres, a gente pergunta pela saúde da pessoa. Normalmente a pessoa fala: minha saúde está ótima. E o que acontece? Nós falamos assim: verifica, vê se tem algumas marcas, enfim, nós temos alguns sinais que eles deixam. E as pessoas acabam descobrindo que elas também estão sendo tratadas, elas também estão sendo curadas. E eles cuidam da gente também porque nós estamos realizando um trabalho aqui, que é algo muito interessante, que um dia até um deles falou que eles nos admiram muito. Por que eles nos admiram? Porque nós somos os representantes das raças e que estamos aqui encarnados. E que é muito difícil a nossa missão, porque nós estamos encarnados em corpos físicos terrenos. O que para eles é o máximo do sacrifício. Então eles nos admiram, eles nos cuidam, eles nos amam, eles nos respeitam, enfim, eles dão mostras de que nós somos muito importantes para eles
enquanto realizamos essa missão ou esse trabalho, seja ele qual for. Vou passar para o Luiz para ele falar mais um pouquinho. Inclusive ressaltar que não é só nós, são todos aqueles que vieram nesse planeta, que vieram de outros planetas evoluídos e que vieram para ajudar. Porque existem milhares de pessoas hoje no mundo, principalmente as pessoas que já têm uma certa espiritualidade, são pessoas que já estão evoluindo, e principalmente as pessoas que estão vendo esses contatos. Eu acabei de postar aqui no chat uma resenha que fala sobre você já foi abduzido. Ela tem uma série de perguntas que muitas pessoas vão se identificar. Muitas pessoas vão perceber, puxa, aconteceu isso comigo e eu não sabia o que era. Então vocês vão ter a oportunidade de começar a entender exatamente o que era. Que é uma abdução, e uma abdução ela não é algo que venha prejudicar. Claro que existem os dois tipos de abdução, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre seres anão-luz. Mas, de uma forma geral, existem as abduções que são voltadas ao reequilíbrio dos corpos físicos e astrais, porque nós temos vários corpos, que vem exatamente com o objetivo de nos auxiliar dessa demanda toda de problemas que nós acabamos tendo. Citando um exemplo para vocês, eu estou postando aqui uma imagem. Celso, se você puder colocar a imagem aqui, é uma das marcas que deixaram no corpo da Ida. Nós vamos mostrar aqui várias marcas das abduções, e cada vez que foi postado uma marca, era algum problema de saúde que estava sendo cuidado. Se tinha algum tipo de problema, estava com uma dor no braço, consequentemente no dia seguinte aparecia algum tipo de marca, exatamente mostrando que aquilo estava sendo curado. Eu vou ter que postar do meu Facebook, só um momento, tá? Então, okay. Pode continuar aí, pode continuar. Então, vamos mostrar várias marcas, ok? Essa é a primeira que nós vamos estar mostrando. Eu também tenho marcas bem menos do que a Ida, nossos corpos são diferenciados nesse sentido. Só que vira e mexe eu acabo tendo outro tipo de tratamento. O tratamento da Ida é de um jeito, meu tratamento é outro. Nós viemos com corpos físicos diferentes. Então, o que é importante que vocês entendam? Toda essa parte que nós estamos mostrando, agora nós estamos mostrando provas. Uma coisa muito importante, as marcas não doem. As marcas geralmente aparecem à noite e não causam nenhum tipo de dor. Você pode ter uma marca grande, um roxo grande, e geralmente em forma triangular, e essas marcas não passam nenhum tipo de dor. Inclusive, uma certa ocasião que eu tive, eu vi eles no nosso quarto, abriu-se um portal de luz, saíram 3 seres de lá, e um com tipo vamos explicar, uma varinha mágica, vamos dizer assim. Na verdade era um meio triangular, longa, e na ponta tinha uma bolinha. E com aquilo ali, que era um objeto que eles têm de tecnologia, eles apontaram para minha esposa, levantou ela do corpo, colocou em cima de uma maca. Aí, na hora que os 3 seres humanoides, mas não como greys, totalmente diferentes, humanoides, mas diferentes. É muito complicado de explicar, porque são muitas raças diferentes. E depois ele virou para mim e eu apaguei. E naquele dia, naquela noite, nós estávamos com marcas no corpo que eles foram cuidar de nós. O Celso até está explicando para clicar no link. Então, essa é uma da primeira marca. Celso, eu vou te mandar algumas marcas, tá? Você vai ter um pouquinho de trabalho aí. Eu coloquei a segunda, que mostra você de costas, tá? Mas não sei porque as imagens não estão aparecendo aqui hoje, porém, é só clicar no link que todos vão ver, tá ok? Tá ok. Então, essa segunda marca, minha de costas, até uma coisa engraçada, porque depois que eu vi a Ida com a marca, eu achei muito legal. Eu falei assim, também quero ter uma marca. Ainda falei brincando.
E eu acordei numa das noites e eu senti a presença de 3 seres. E aí, telepaticamente, eu falei: vocês podem me deixar uma marca? E voltei a dormir. Aí de manhã, tô acordando ainda totalmente sonolento. Eu comentei com a minha esposa que eu tinha sentido a presença de 3 seres e que eu tinha pedido para me deixar uma marca. Eles vão lá e colocam uma marca nas minhas costas. Ela viu antes de mim. Que eles confirmaram, além da presença lá, eles fizeram aquilo que eu pedi. Então, até é meio engraçado, porque eu uso até como uma brincadeira, né? Eu falei, se eu pedir, eles realmente fizeram. Entendeu? Então, vários desses processos, por exemplo, das fotos que o Celso ainda vai estar colocando, Celso, coloca as fotos, só me fala quais são para mim poder explicá-la. Essa última, o link que eu coloquei é do seu braço. Tá, na verdade, esse aí não é do meu braço. Eu vou fazer uma explicação. Conversando com uma pessoa em Portugal, porque nós temos todos uma missão. E essa missão é relacionada à questão do projeto Transição Planetária. Eu tenho consciência que 158 pessoas fazem parte desse projeto. E eu comentando com um amigo de Portugal, que eu sei que faz parte do projeto, ele me falou, alguns dias depois, que a esposa dele tinha recebido uma marca exatamente igual, triangular, que é esse braço, essa marca no braço é de uma pessoa de Portugal. E conversando nas comunidades, muitas pessoas recebem marcas sempre triangulares, que para nós também é uma confirmação que faz parte do nosso grupo, vamos assim dizer. Depois explicar exatamente por quê. Celso, se puder colocar outra marca? O próximo link vai ser do dedo. Não sei se é o seu dedo, mas tem uma marca no dedo. Minha esposa. Eu vou deixar até para que ela explique essa marca. Pronto, é esse link que eu coloquei agora. Essa marca do dedo é do dedo, né? E a gente aqui só tem o link. Essa marca do dedo foi uma coisa muito interessante porque eu não esperava, e parece que eles têm o mesmo procedimento que nós de tirar sangue, né? Muitas vezes a gente tira sangue, né? E nós temos até uma outra situação aqui com um familiar nosso que aconteceu, né? Não sei se o Luiz depois vai querer contar isso. E eu simplesmente estava lavando minha mão de manhã e mexi assim e apareceu essa marca em forma de triângulo. E como isso já tinha acontecido outras vezes, eu também, na hora, já entendi o que tinha acontecido, né? Eles tiraram sangue e deixaram a marca, porque eles querem realmente que a gente saiba que eles estão presentes. Mas essas marcas nunca doem, isso que é interessante. E aparecem marcas roxas pelo corpo, às vezes em pontos que estavam doendo antes, e para de doer e só aparece a marca do nada. São muitas situações que a gente tem aqui, que o Luiz separou algumas apenas. Não daria nem para a gente mostrar tudo. Vou passar para ele agora, só um minutinho. Inclusive, citando essa colocação que a Ida fez, meu filho, que não mora conosco, estava passando o final de semana comigo, e de manhã estava um frio, ele dormiu com uma blusa, e de manhã ele acorda com um braço totalmente esticado, esquerdo, e com a parte da barriga também levantado. E aí, claro que nós já estamos acostumados, vamos procurar que deve ter alguma marca. E aí, com bastante dificuldade, que parece que eles fazem de tudo para esconder, nós achamos um triângulo bem no braço, perto da veia. Eles tiraram sangue do meu filho naquele momento. Nós não tínhamos dúvida nenhuma. E graças a Deus a saúde dele também é maravilhosa. Nesse aspecto, eu falo que é o melhor convênio médico que existe. Outro ponto muito importante, todas as vezes que eles nos abduzem, eles tiram tudo que é de metal do nosso corpo. Se eu tiver com qualquer situação de metal, eles tiram e depois colocam ou próximo ou colocam de volta de uma maneira errada. Existem várias situações que nós já presenciamos. Minha esposa vai contar mais detalhes, porque acontece muito mais com ela do que comigo. Eu particularmente não durmo com nada de metal. Pedir para ela que explique para vocês algumas das muitas situações que ela já vivenciou com isso.
Tá. O Luiz está me lembrando aqui de uma situação muito interessante, que eu estava com um problema no ombro, né? Já tinha sido diagnosticado como princípio de artrite, né, no ombro direito, e inclusive eu cheguei a fazer fisioterapia e etc. para resolver, né, há um tempo atrás, né, cerca de um ano atrás. E um dia desses eu senti, né, que fizeram um trabalho, né, uma cura, e me deixaram na minha cabeça, não estou bem lembrada dessa parte, mas me deixaram na cabeça uma informação que eles tinham colocado no meu braço direito, no meu ombro, cápsulas de líquido sinovial. E eu não sabia o que significava isso, mas eu acordei com aquilo na minha cabeça. Eles tinham feito esse tipo de intervenção no meu ombro. E o meu ombro não dói mais, viu, gente? Eu não sinto mais dores no ombro, como eu estava sentindo antes. E nós fomos verificar isso, o que significava esse líquido sinovial. E encontramos na internet que é justamente um líquido que vai acabando, né, conforme a idade da pessoa, isso vai acabando nas articulações. E justamente no meu ombro direito, porque eu uso muito o braço direito, né? Eu digito muito, enfim. Outra coisa interessante com relação ao metal, eles normalmente, quando eles vão fazer algum tipo de abdução ou tratamento, que eles têm que nos levar, ou eles têm que utilizar determinados instrumentos, eles nos tiram os metais do corpo, né? E depois devolvem. Ou então não. Então nós temos várias experiências nesse sentido, vários testemunhos de pessoas, mas comigo, o que eu posso dizer do que aconteceu comigo foi, eu durmo sempre, eu tenho uma corrente que eu não tiro do corpo, só tiro na hora de dormir. Então eu sempre tiro a corrente e coloco ela num determinado móvel, né? E esse dia eu estava tão cansada, essa noite estava tão cansada, que eu deitei e fui dormir com a corrente. E eu acordei no dia seguinte com a corrente fora do meu corpo, do lado da minha cama, esticada. E não fui eu que fiz isso, porque eu, quando eu acordo mesmo. Eu não sou sonâmbula, eu acordo totalmente. Ocorreu uma vez também que eu fui dormir com uma blusa, e essa blusa tinha uns detalhes em metal, né? Tinha algumas coisas em metal, eu dormi com ela, também muito cansada, fui dormir com a blusa, nem me preocupei em tirá-la. E no dia seguinte eu acordei com a blusa, mas ela estava do lado avesso. Ou seja, eles tiraram a blusa, fizeram o que tinham que fazer comigo e depois colocaram a blusa novamente, só que do lado avesso, né? Então são coisas que são experiências nossas, que qualquer um pode pensar mil coisas, mas a gente tem certeza das coisas que acontecem porque a gente já se conhece e a gente se observa muito. Uma das coisas interessantes que eu quero deixar aqui para aqueles que estão ouvindo e que são gnósticos, o Luiz tem uma capacidade muito grande de se auto-observar, de observar seus pensamentos e tudo o que acontece com ele, de forma instintiva, natural, que é uma coisa que é a primeira coisa que o gnóstico aprende, é se auto-observar, é verificar a si mesmo, né? Então nós estamos sempre até contestando tudo o que nos acontece, né? Vou passar novamente para ele, que nós temos aqui temos que continuar aqui com a nossa programação. Uma situação interessante é vocês que acharem que estão sendo abduzidos, é fazer testes. A comunidade, ela me dá a oportunidade de interagir com muitas pessoas e tirar muitas dúvidas. Uma situação muito bacana que eu já tive a oportunidade de fazer é falar para as pessoas: olha, se você acha que você está sendo abduzido, durma com alguma coisa de metal e depois me conta o que aconteceu. Eu tenho vários casos das pessoas contando situações das mais diferentes, mas uma em particular eu vou citar porque ela é até engraçada. A pessoa dormiu com um relógio, não é nem do Brasil, dormiu com o relógio no bolso.
acordou com ele no pulso e uma marquinha no corpo, e depois a saúde melhorando. Então, todas essas situações qualquer pessoa pode fazer. Até um pouquinho mais para frente nós vamos explicar até algumas técnicas para poder maximizar esse contato que cada um pode ter. Ok? Celso, quer colocar mais alguma imagem? Qual imagem que você quer colocar? Eu vi essas 3 aqui no seu Face. Se você colocar, a gente explica. Tá, só um minutinho. Só para eu encontrar aqui. Ok. Então, a questão das marcas, bem voltar a citar que não pode doer nenhuma marca. Ok? Isso é muito importante. Existem algumas cirurgias que eles fazem, é diferente da cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual, ela não deixa nenhum tipo de marca. Coloquei uma que acho, não sei se é a Ida, que é de costas. Sim, é da Ida. A cirurgia espiritual, ela não deixa nenhum tipo de marca, ela é feita interna. A cirurgia feita por eles, que eles utilizam de máquinas, é uma cirurgia um pouco diferente. Geralmente, propositalmente, eles deixam marcas, até para mostrar, mas são marcas geralmente discretas. Essa imagem de costas, que é da Ida, foi uma das muitas marcas que foram deixadas. Importante, as marcas somem em poucos dias. Poucas marcas ficam muito tempo. Ok? Ela tem, por exemplo, uma marca próxima ao seio dela, que essa nunca sumiu. Eu, particularmente, me colocaram 2 marcas triangulares, uma em cada mão, perto do polegar. São marcas que a gente vai acabando adquirindo por algum motivo que eles sabem e não nos foi explicado até agora. Também porque acho que nós não tivemos a curiosidade de perguntar. Outra coisa importante para entender sobre as abduções. As abduções, elas são feitas de várias maneiras. Nós temos vários corpos, os corpos astrais, não somente os corpos físicos. Uma determinada ocasião, uma noite eu acordei bilocado. Eu estava dentro de uma nave, mas ao mesmo tempo eu estava na minha cama. Eu estava vendo as 2 situações, uma sobreposta à outra. Na verdade, um dos meus corpos estava deitado numa maca, dentro de uma nave, sendo tratado. E o meu corpo físico estava na minha cama. Eu quebrei essa conexão por algum motivo que eu desconheço, e eu acabei vendo as 2 situações. Claro, tomei um susto, porque foi aquilo, uma coisa muito surreal, que não é uma situação, vamos dizer assim, que nós estamos esperando acontecer e acordar no meio da noite com isso. Uma outra coisa importante, eles fazem testes conosco. Um teste que eu presenciei uma vez foi eles falando comigo dentro da minha mente. Aconteceu apenas 2 vezes isso. É como se uma voz estivesse nitidamente falando dentro da mente. É uma situação muito diferente. Eu ouvi chamar meu nome a primeira vez, eu estava acordado, normal, tomei um susto. Nessa mesma noite, eu estava dormindo, eu acordei com uma voz chamando meu nome na minha mente. Eu sei que isso são testes. Eles estão fazendo testes para poder ter uma comunicação melhor, cada vez mais. Ok? Celso, eu vou colocar um outro link aqui. Esse link que eu vou estar postando, ele é um link bastante interessante. Depois vocês podem ver, é curtinho, mas é um link de um trabalho que nós filmamos, que ele foi uma situação muito diferente. Sabe que a câmera digital, ela pega certas situações que a vista humana não pega. E na câmera digital, nesse dia, eu filmei. O Celso, não está entrando esse vídeo, que é do Mediafire. O link, manda para o meu Facebook, se for possível, eu dou uma olhada onde que ele está. Tá, já estou te mandando. Ele está no Mediafire. Então, o que acontece? Lá tem uma filmagem que nós filmamos os nossos trabalhos, porque não dá para lembrar tudo, a gente registra tudo que a gente pode. E aí, na lâmpada de cima, a lâmpada em cima, simplesmente havia um anel de luz muito grande, que é um portal, porque eles abrem portais. Porque extraterrestres trabalham com máquinas. Isso é uma situação que a gente tem que sempre frisar.
ou máquinas ou telepático. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre seres mais evoluídos que não precisam de máquinas. E aí o que acontece? Nessa filmagem que vocês vão poder ver depois com calma, vai mostrar em cima do nosso local de trabalho, que a gente tem um local de trabalho que onde eles vêm, é totalmente branco. É um aspecto totalmente diferente, é uma luz fria, não teria motivo nenhum. Só que nós olhávamos, a gente via só a lâmpada, fria, normal. E na filmagem já aparece a questão de uma volta totalmente branca. Quando vocês olharem, vocês vão entender, com palavras até difícil de falar. Foi uma das muitas vezes. Vira e mexe, nós temos uma nave próxima a nós, que a gente filma também, só que ela fica muito longe. E ela fica mudando de cores, que estão lá para a nossa proteção. Uma outra coisa muito importante, todas as vezes que um extraterrestre se aproxima de você, você sente a evolução dele pela energia. Se você sente coisas boas, se você se sente leve, são seres benevolentes. Se vocês sentirem amargura, depressão, ou são espíritos negativos, as trevas, ou são eles. Mas quando você é espírita há muitos anos, você começa a entender que existe uma diferença sobre isso, que é muito importante. Ok? Uma outra coisa muito importante para vocês entenderem, a parte da alimentação, para nós, principalmente para mim, foi muito importante eu ter mudado a minha alimentação. Hoje também sou vegetariano e meu corpo começou a rejeitar a carne. Hoje, se eu comer qualquer coisa que tiver sido frita num óleo, que tiver carne, eu passo mal. Porque meu corpo ele não aceita mais nenhum tipo de carne, inclusive peixe. É como nós brincamos, a gente não come cadáver. E qualquer tipo de carne faz um mal muito grande, mas não beber bebida alcoólica, não beber refrigerantes, principalmente Coca-Cola, porque a Coca-Cola acaba com a glândula pineal. E a glândula pineal, que está na nossa mente, é o que nos eleva para o cosmos. Uma maneira de descalcificar é comer açafrão. Aquele tempero amarelo que é usado normalmente, ele é ótimo para descalcificar a pineal e também para aumentar a memória. Inclusive, se vocês lembrarem, os indianos não têm mal de Alzheimer. É muito raro. Eu aconselho a todos comerem, colocar direto na comida mesmo. Depois eu vou postar na minha comunidade no YouTube. É que o YouTube, particularmente, eu tenho um problema. O YouTube ele me bloqueia em muitas coisas que nós postamos. Ok? Então eu optei por colocar no Mediafire, mas isso é... Tá ok? Está no link do Facebook do Celso, depois vocês vão poder conseguir acessar. Então, importante, a alimentação é muito importante. Não beber bebida alcoólica, na hora de estar indo dormir, é importante não ficar vendo filmes de terror, pornográficos, entrar em discussão. Ouvir mantras ajuda muito, porque o mantra vai elevar. Receber reiki ajuda muito, porque os chakras estando equilibrados, a conexão ela é muito melhor. Todos esses detalhes de uma vida saudável são muito importantes, eles nos exigem muito isso. Já teve momentos, por exemplo, eles avisarem que à noite eles viriam, mas as preocupações, muitos problemas, não deixar que eles viessem. E nós sentamos na mesa, né, nas cadeiras, um de frente para o outro, e começamos a conversar, rezamos primeiro, fazemos o nosso ritual ao nosso jeito, uma parte gnóstica, e com a cabeça não estando legal, eles não vêm. Isso é uma situação até muito importante, para que vocês entendam que não é uma coisa fácil, mas todos podem fazer. Nós temos mais facilidade em virtude de uma história que carregamos, uma história nossa, que nós já sabemos, que é uma missão de vida. Tá ok? Vamos entrar um pouquinho num assunto muito importante, que é um contato que nós tivemos com a questão dos Anunnakis. Eu não sabia que existia Anunnaki, eu não sabia absolutamente nada sobre a história deles, nem eu nem a minha esposa. Não sabíamos nada. E naquele dia, eles começam sempre a nos preparar para o que virá.
E aí ela recebeu um informativo, está no YouTube, chamado Enki Vos Fala, e ele começa a falar sobre uma série de coisas que eles fizeram. No caso, ele em particular, geneticista-chefe, que alterou o DNA nosso. Há 350 mil anos atrás, eles já vieram para o nosso planeta e alterou o DNA. Por quê? Porque eles precisavam de ouro, porque Nibiru, que é o planeta ligado a Nêmesis, que passou em 2012, que é o primeiro Elenin, que eu explico na minha palestra, que ele passou em 2012 e ele passa a cada 3.600 anos. O que os Anunnakis fizeram? Fizeram uma base aqui, há 350 mil anos atrás, e ficaram aqui durante muito tempo captando ouro. Só que eles avançaram o nosso DNA. Então a questão do livro Zacarias City é real. Nós vivemos a situação na pele. E o que acabou acontecendo naquela noite, veio o Enki, que é exatamente esse geneticista-chefe na minha esposa. E aí eu tive a oportunidade de conversar. Eu não sabia nada sobre Anunnaki. E aí nós conversamos uma série de coisas, mas eu vou deixar para ela explicar e depois eu retorno e continuo o raciocínio. São muitas as informações, a gente está tentando filtrar ao máximo aqui para não ser muito cansativo. Essa questão do Anunnaki, realmente, como o Luiz disse, a gente não tinha a menor ideia que existia essa história, né? E caindo sem paraquedas, digamos assim, na história. Nesse dia, veio um ser, né, e falou na minha cabeça, dizendo que ele era Enki. E eu levei um susto, né? Porque veio na minha cabeça falando, e repetindo, e aquilo fica como se fosse um eco, sabe? Quando vocês falam assim no abismo e aquele eco fica voltando, mais ou menos assim. E simplesmente ele falou que ele era o Enki e ele estava presente. Eu senti um sentimento de angústia, senti um sentimento, porque na verdade esse implante, essa forma que eu me comunico, não é somente o pensamento, não é somente a mensagem, mas vem também uma carga emocional ou uma carga energética do ser que está ali. Então eu sinto se é energia pesada, se é energia leve, enfim, é algo muito indescritível, na verdade. Só alguém que sente como eu talvez possa ter uma ideia. Então ele disse que ele realmente esteve com a humanidade, ele fez realmente a alteração do DNA, ele foi atacado pelo irmão dele, pelo Hélio, e depois, quando descobriram que eles fizeram o que não deviam fazer no planeta, porque existe uma diretriz, que é aquela mesma diretriz de Jornada nas Estrelas, que os filmes sempre nos mostram verdades, e a gente acha que é tudo fantasia, mas existem muitas verdades nos filmes. A primeira diretriz, que é a não interferência. Todas as raças que viajam pelo cosmos têm essa diretriz de não interferir na vida dos seres dos planetas, né? Não importa que evolução esteja. E os Anunnakis fizeram isso. Como eles fizeram isso, depois eles foram descobertos. Enfim, houve toda uma reviravolta, porque há a polícia do espaço, e o Luiz depois vai explicar melhor essa parte. E o Enki simplesmente ele falou: olha, eu estou pagando pelo que eu fiz, eu estou preso ao corpo de um humano para que eu sinta o que é ser humano e assim eu possa me redimir, né? E ele nos deu o nome dessa pessoa, um nome que não vamos dizer agora, que nós não vamos expor a pessoa,
E nós fomos na internet, buscamos e disse que ele estava com essa pessoa na Inglaterra, ele estava preso a esta pessoa na Inglaterra, ele tinha que viver a vida desse humano como uma forma de expiação, digamos, um castigo, sei lá. E no final das contas nós encontramos essa pessoa no Face. No Face não foi no Face, foi no Google. Ela estava em um site e nós vimos que realmente, pela descrição da pessoa, ele era uma pessoa um pouco, talvez até perturbada, bem diferente do que a gente conhece, né? E, para nosso espanto, essa pessoa existia e estava realmente na Inglaterra, como ele nos deu essa informação, que foi um baque para nós também, né? Foi uma surpresa muito grande. Dando sequência a essa questão do ENC, a não interferência, ela se aplica a todos os tipos de seres. Nós começamos a pesquisar a fundo, conversei com o ENC durante 2 vezes, 2 oportunidades, e o ENC, até diferente dos outros seres, ele foi um pouco mais amável, porque conversar com seres, a melhor definição é como um filme Jornada nas Estrelas está conversando com um vulcano, que ele tudo é lógico, não tem emoção as conversas, são conversas frias, são conversas diretas, objetivas, não tem emoção humana. Por mais que eles demonstrem a vontade de querer ajudar, por mais que eles demonstrem simpatia pelo trabalho que está sendo feito, por mais que eles demonstrem alguns sentimentos, é uma conversa fria. E ele era um pouco diferente. Ele demonstrava um pouco mais, mas demonstrava também uma depressão. E uma das coisas que nós descobrimos nesse meio tempo, uma angústia muito forte, minha esposa está me lembrando, que é ela que vivenciou mais a emoção, uma coisa que nós aprendemos, que como o primeiro Enem, que é o nome que a NASA dá, que na verdade é Nibiru, desculpa, é Nemesis, a estrela de Nibiru, passa a cada 3.600 anos, por sua vez, o Hercólogos passa a cada 13.000 anos. E ele é muito mais devastador, que é o que nós vamos sentir em 2019 em diante, que é fruto da minha palestra e do meu trabalho. Estava passando Hercólogos. O que eles quiseram fazer? Eles quiseram cobrir as provas do crime deles, que foi exatamente a briga do Enlil com o Enki. Porque o Enlil, o irmão, que na verdade era o herdeiro do trono, Janu, que é o pai dos dois, só que são meio irmãos, são de mães diferentes. O que eles fizeram? Eles pegaram, começaram a querer exterminar a raça humana para cobrir as provas. Só que com isso, o Enki nos amava muito e fez uma maneira de nos proteger. Aconteceu uma série de coisas que não vou citar aqui para você não dar uma palestra. Mas resumindo, foi um contato bastante interessante que nós tivemos, porque depois eu tive uma série de confirmações, depois que eu fui ver no livro Zacarias City, 12º Planeta, depois que eu fui atrás de informações que eu não sabia absolutamente nada. Mas uma outra oportunidade, um outro trabalho que nós tivemos, foi nos contado essa questão dos Anunnakis, mas através dos seres da polícia que veio manifestado em mim, que eram os ultradimensionais, seres da 12ª dimensão, que são aqueles transparentes. Inclusive, ele tem muito parecido com o filme Presságio. Lá demonstra muito como eles são, muito parecidos com a forma que eles são. E eles explicaram que não adianta tentarem esconder, porque tudo fica registrado. Eles têm como se fosse um registro acástico. Só que são seres extremamente evoluídos, porque os Anunnakis, por exemplo, chegam no máximo até a 5ª dimensão, e eles são seres extremamente evoluídos que vêm para colocar ordem no cosmos. Inclusive, uma das coisas citadas que a vinda de Jesus na Terra veio para pôr ordem, porque aqui era uma bagunça. Chegava quem queria, fazia o que queria, e aí com a vinda de Jesus mostrou um equilíbrio pelo ser elevadíssimo que é Jesus. Outro ponto muito importante, se vocês basearem a Bíblia, o Antigo Testamento, na verdade, ele fala dos Anunnakis.
Por quê? Você pega um Deus vingativo, você pega um Deus que exigia sacrifícios, e muitas vezes mostra muitos deuses. Na verdade, essa é a história dos Anunnakis. E isso tudo foi passado para nós diretamente, depois que nós fomos pesquisar. Antes nós não tínhamos nenhum tipo de informação a respeito. Sinceridade, eu nem sabia que existia, nem minha esposa. Então é importante para que todos entendam que é um processo de aprendizado. É uma troca, eles nos ajudam, nos ensinam, eles aproveitam a oportunidade de conhecer esse planeta através dos nossos olhos, dos nossos sentidos. Todos têm muita curiosidade nesse sentido. Uma coisa muito importante é que eles falam, aqui é um laboratório, que para eles é importante. Inclusive, a alteração genética do nosso DNA, hoje os cientistas já falam que nós temos 22 genomas extraterrestres, mas já falaram para nós que nós somos 24. E mesmo assim, somos considerados a raça pura, porque o cosmos é muito mais bagunçado, eles têm muito mais miscigenações. Muitas vezes seres vêm para a Terra para poder buscar uma pureza maior da sua própria essência, para poder acertar falhas genéticas que eles têm nos planetas deles. Ok? Dando sequência agora, nós vamos falar sobre os seres da não-luz. Existem, e o que é um ser da não-luz? Primeiro vamos explicar. O ser da não-luz é aquele ser que mata o seu inferior, que simplesmente come, porque reptiliano come criancinha, come sim, infelizmente. Faz qualquer tipo de manipulação genética, querendo aperfeiçoar, fazendo híbridos, fazem todo tipo de alteração. Só que aí eu pergunto a vocês, nós não somos iguais? Nós não comemos carne, nós somos vegetarianos, mas a humanidade não é igual? A humanidade pega aquelas raças inferiores, que são os animais, chamadas inferiores, e altera geneticamente, mata, come e faz o que quiser e escraviza, principalmente os filhotinhos. Então, o que eles fazem para nós, nós fazemos para os animais. Por isso nós precisamos até passar por essa transição planetária para mudar esse tipo de pensamento. O que é importante entenderem que não existe emoção. Eles não têm emoção nenhuma. Eu tenho interesse em matar aquele bebê para me alimentar. Ele vai lá e vai matar o bebê para se alimentar. Acabou. Não tem emoção. Nós somos a raça inferior. E isso é cruel. Isso é uma realidade que nós não fazemos diferente com os animais. Só que nós temos emoção. Nós somos anestesiados pelos conceitos que foram criados. E eles não têm isso. Então é complicado quando a gente fala assim, eles são cruéis, mas nós também somos. Ok? Mas cada um vai defender o seu lado e vamos defender o nosso, com certeza. Não digo que eles estão certos, como nós também não estamos certos. Ok? Outra coisa muito importante, nenhum ser que a gente chama da não-luz ultrapassa a quinta dimensão. Por quê? Para entrar na sexta dimensão, ele tem que ser benevolente. Se ele não for benevolente, ele não consegue ultrapassar a sexta dimensão. Isso foi falado por vários seres. Todas as informações que nós estamos passando são experiências nossas, que nós aprendemos com eles. Não é nada de ver vídeo na internet ou ler livros, são as nossas experiências. Nós temos muitas e muitas horas conversando com eles, eu questiono tudo que eu quero. Eles vêm, são professores, eles nos ensinam muitas coisas. Só que são situações diretas, objetivas. Outra coisa muito importante, existe uma guerra. Essa guerra é real. Essa guerra entre os seres da não-luz, que são os reptilianos, os grupos de Anunnakis e mais 5 raças diferentes, contra os seres benevolentes. Qual é o problema maior dessa guerra? Nós estamos no meio.
os seres benevolentes, eles não acabam completamente com esses seres da não-luz em virtude de nós estarmos no caminho. Só que como nós vamos passar por esse processo de transição, e eles vivem baixo da terra, né, intraterrenos, e como todo o manto da terra vai ser mexido, eles sabem que o tempo deles acabou aqui, mas estão lutando com todas as forças. Existem milhões de naves em volta desse planeta, na verdade um sistema solar inteiro. Eles têm tecnologias que a nossa imaginação não consegue chegar perto. E dentro dos níveis evolutivos existem muitas hierarquias, só que diferentes como as nossas. Existem seres que precisam de máquinas para poder fazer as coisas. Existem seres que não precisam de máquinas. Existem seres que precisam de corpos. Por exemplo, os Anunnakis vivem 6.000 anos. Aí o que acontece? Passou 6.000 anos, eles preparam um outro corpo e, através de uma máquina, transferem todo o conhecimento para o outro corpo e vivem mais 6.000 anos. Exceto se esse corpo morrer. Que aí já entra no ciclo das reencarnações, porque todo planeta tem uma regra. E cada ser, quando ele perde o corpo físico, ele entra na regra do planeta. Como o Mestre Jesus passa, nós temos os ciclos das reencarnações e do esquecimento. Então, muitos e muitos seres que caíram em naves, muitos seres que começaram por algum motivo, morreram seus corpos físicos, estão encarnados hoje em corpos humanos, vamos dizer dessa maneira. Nós estamos falando aí de milhares. Só que a essência não se perde. Inclusive, a questão dos tratamentos que são feitos das abduções são exatamente para esses tipos de seres também. Suas famílias cuidam de vocês. Muitas pessoas vão se questionar: por que eu estou sendo tratado? Por que eles estão olhando por mim? Exatamente porque vocês são deles, mas não eram para cá. Inclusive, também de nos ajudar nesse nosso projeto das colônias. E eles estão despertando cada um de vocês. Porque existe essa guerra e cada um está defendendo os seus. Isso é muito importante para que vocês entendam. Um outro aspecto muito importante: como são feitos os ataques? Nós, particularmente, sofremos muitos tipos de ataques. Os ataques são feitos geralmente por máquinas dimensionais. Às vezes atacam debaixo da terra, os intraterrenos, às vezes de naves em outros lugares, como outras galáxias. Tempo e espaço não existe. Isso é um conceito humano. Inclusive, partindo pelo princípio do salto quântico, para quem não sabe o que é o salto quântico, é você está num lugar, você aparece no outro e você não passa pelo meio. Hoje a física quântica já explica isso. O salto quântico, para eles, é ensinar o jardim da infância. Nós, que ainda temos muito que evoluir. Então, o que acontece pela questão desses ataques? Muitas vezes somos atacados. Como pode-se fazer para evitar ataques? Primeiro, durma bem. Que é aquilo que eu falei. Nada de filme pornográfico, nada de filme de terror. Reze ou faça as orações da maneira que você sentir vontade. Tragam energias e equilíbrios para dentro de cada um de vocês. Isso vocês cortam muitos ataques. E eles são extremamente disciplinados. O mal é muito disciplinado. Então se policiem, porque eles atacam na doença, eles atacam no desequilíbrio emocional. É um dos pontos que eles mais nos atacam. Para que eu brigue, para que eu fique nervoso. E quando não conseguem nos atacar, ataca as pessoas próximas. Então todos têm que tomar muito cuidado com esse sentido. Em particular, eu vou citar os ataques dos Greys. Os Greys atacam pelo medo. Já fui atacado por eles. Os Greys atacam pelo medo. O ataque dele é mental. Fisicamente ele tem a força de um adolescente, mas mentalmente ele tem uma força muito grande, desde que você tenha medo dele.
Se você não tiver medo dele, ele não tem força contra você. E isso é muito, muito importante. Não ter medo. É claro, não é fácil. Você vê um ser daquele vindo na sua direção, é natural o medo. Um segredo que eu aprendi com uma pessoa que era muito abduzida pelos Greys é que ela emanava amor. Toda vez que eles vinham, ela emanava amor, a energia do amor para cima deles. Aí eles largavam ela e iam embora. Isso é muito importante porque o amor é uma energia mais forte que existe no universo. Então, emanar amor, você quebra a energia deles. Outro ponto muito importante: quando nós nos desdobramos no astral, nós somos extremamente poderosos. Infelizmente, nós somos criados para sempre nos sentirmos medo. Nós somos pequenos e nós somos fracos. Isto é uma ilusão. Quando nós nos dobramos no astral, nós somos extremamente poderosos. Mas vocês têm que acreditar nisso. Até uma pergunta que surgiu aqui sobre os Greys. Os Greys raramente trabalham para seres da luz. Muito difícil. Eles são escravos. São escravos, inclusive, dos reptilianos. Os reptilianos criaram os Anunnakis. Isso também é importante deixar claro. Só que os Anunnakis avançaram. Os reptilianos são mais instinto. Inclusive, até o Obama uma vez disse que nós temos um cérebro reptiliano. Eu tenho essa gravação. Então, tem determinadas situações que são muito diferentes do que a maior parte das pessoas passa na internet. Só que eu volto a dizer, são experiências nossas, aquilo que nós vivenciamos. Os Greys, tem alguns que estão defendendo os Greys. Eu sou totalmente contra, porque eu tenho consciência do mal que ele já me fez, aliás, tentou, o mal que ele faz para as pessoas. E os outros seres, quando nós questionamos, todos são unânimes em responder a mesma coisa. São escravos sem emoção. Fazem o que tem que ser feito. Fazem o trabalho sujo, o trabalho pesado, eles que vão e fazem. Inclusive porque eles também têm uma necessidade de fazer muitas experiências, porque eles têm um problema de criação. Ok? Já até uma vez depois eu descobri na internet que realmente isso é real. Mas primeiro eu aprendo, depois eu acho, que para nós é confirmações. Por isso que eu não procuro vir muito a fundo determinadas situações, porque eu prefiro que eles nos passem primeiro. Na questão dos ataques, agora eu vou falar uma coisa bem delicada. Nós temos 48 torres extraterrestres espalhadas pelo mundo, que são negativas e elas emitem a seguinte vibração: 6,66 Hz. Estão espalhadas pelo mundo. Causam doenças, depressão, agressividade, e eles também se alimentam das energias negativas. Uma vez eu questionei para um grupo de seres guerreiros, por que eles não destruíam essas torres? E eles falaram que não podiam ainda fazer isso, porque tem muitas pessoas que a mente está totalmente ligada a essas vibrações, e que se isso acontecer, eles morreriam. Existem muitas vibrações que vêm de muitos dos lugares que a gente menos espera. Nós recebemos cargas e mais cargas de mensagens subliminares, principalmente pela televisão. Alguns programas de rádio, particularmente a Rádio Terra é a única rádio que trabalha na frequência correta do planeta, que eu conheço, que trabalha na frequência harmônica. O resto trabalha na 432, que é uma frequência negativa. Mas isso nós vamos falar mais para frente na parte do governo oculto. Então, o que é importante para que vocês entendam? Nós somos bombardeados de todos os lados na questão negativa, por eles. E a guerra existe exatamente por causa disso. Porque não poderia haver esse tipo de situação. Eles não poderiam interferir no nosso livre-arbítrio. Aquela história do filme Matrix é mais pura realidade. Inclusive, eu estava vendo uma matéria do autor que ele dizia o seguinte, que quando ele fez
O filme, ele dormia sem saber o que ia aparecer. No dia seguinte já tinha tudo na mente dele. Tudo foi plantado. E como outras N situações, muitos filmes de Hollywood são preparações. Claro que dentro dos interesses deles. Então é importante que vocês entendam que eles estão nos ajudando muito, tá ok? Isso é extremamente importante, que vocês entendam isso. Inclusive eu estou postando aqui na comunidade um documentário que nós fizemos, muitas pessoas já assistiram. É um documentário em cima de provas oficiais, tá ok? Que é mostrando quanto eles estão nos ajudando. Se não fossem ele, sinceramente, nós já teríamos morrido há muito tempo. Uma outra situação interessante que eu vou passar para vocês é um videozinho curto que nós fizemos também, que é para as pessoas que acham que fazem parte de um projeto de vida, que é esse projeto que nós estamos falando. Ok? Ok? Vamos falar agora um pouco sobre a questão dos implantes. Vou passar um pouquinho para a Ida. Voltando agora mais um pouquinho, existe a questão dos implantes, né? E eu estava falando a respeito do implante que eu tenho, não é só um, são 2 ou 3. Mas o que ocorre? Muitas pessoas têm medo dos implantes e não sabem como diferenciar pelos seres, os seres que estão utilizando, estão fazendo o implante, se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim para o nosso organismo. Inclusive agora o pessoal estava falando sobre os greys. O que a gente conhece a respeito dos implantes que os greys fazem são implantes, normalmente implantes metálicos, implantes físicos, implantes que muitas vezes estão ramificados em plexos nervosos, onde dá mais dor. Tanto que quando um cirurgião vai retirar um implante desse, ele não consegue, porque por mais que ele coloque anestesia, o lugar é tão enervado onde eles colocam o implante, que é justamente para não ser retirado. E, normalmente, as pessoas que recebem implantes de seres da não-luz, elas se sentem mal, elas passam mal, elas têm muito medo, elas desenvolvem doenças. Eu tenho um implante que foi colocado em mim e que ele se movimentava, inclusive. Agora ele está quieto. E eu perguntei por que esse implante se movimenta, né? E ele não é físico, ele é um implante bioplásmico, bioplasmático, enfim, é algo que está entre a matéria e a parte astral. Então, esse implante ele se movimenta e ele foi colocado justamente para evitar que eu tivesse disfunções internas, né? Então, o que a gente tem visto com relação aos greys, e o que nos tem sido falado pelos seres que falam conosco, é que os greys são escravos. Eles são escravos de algumas raças, eles são cientistas, eles fazem experiências conosco, né? Não sei porquê, não vou saber dizer aqui por que algumas pessoas têm contato com os greys e dizem que eles são bons. Não sei. Isso é algo que ainda vamos perguntar por quê. O que ocorre é que os greys, eles também manipulam a mente. Eles podem manipular a mente da pessoa, fazendo acreditar que ele é um ser positivo, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, mas a questão dos implantes, a gente pode perceber. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho implante, ou eu não tenho implante, é fácil perceber. Se você tiver dores, se você tiver mal-estar, se você se sentir com a sua saúde afetada, com certeza você tem um implante negativo, ou um implante de um ser
da não-luz, como nós chamamos. Por que nós falamos não-luz? Justamente para não falar trevas, né? Então, são os da não-luz e os da luz. Então, é muito importante saber isso. O implante não é uma coisa negativa. Depende da raça, depende dos seres que colocaram o implante. Então, há implantes que são para a gente se comunicar com eles, há implantes que eles colocam para nos curar de algum problema interno, há implante de localização, para eles saberem onde nós estamos, para num momento dado poder fazer um teletransporte. Eu vou contar aqui uma experiência também que eu tive através da psicofonia, que foi o seguinte: nós estamos tendo muitos relatos de sonhos de tsunamis. Na nossa página, muitas pessoas relatam isso. Eu mesma já sonhei com tsunami. Então, nós mesmos, nós moramos aqui no litoral. Nós moramos em Santos. E nós estamos para nos mudar para Mato Grosso, dependendo aí do andar da carruagem. Mas o que acontece? Eu estava caminhando próximo a um canal e eu estava olhando os morros que tem aqui perto. E depois dos morros tem a orla marítima. E eu estava justamente pensando isso. E se agora vem uma onda, me passa por cima desses morros e me carrega, né? São coisas naturais da gente pensar, né? Enfim, aí simplesmente eles falaram para mim assim: e você acha que nós não temos tecnologia para colocar você dentro de uma bolha de ar e te levar para outro lugar, ou deixar você no meio da água, mas podendo respirar, e depois abrir a bolha e você sair? Você acha que nós não temos tecnologia para te teletransportar para outro lugar? Então, eles falam, né, em momentos assim que eu não estou esperando que eles falem comigo. Mas ficou muito claro, eles mostram, inclusive com imagens, o que pode acontecer. Então, eles têm localizadores, implantes que localizam a pessoa, porque eles cuidam dos seus, digamos assim. Cada raça está cuidando daquele seu enviado, daquele seu emissário. E são muitos, milhares e milhares de emissários que estão na Terra. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sendo monitorados o tempo todo. E, inclusive, aqueles que são da luz também têm os seus emissários. E também são implantados, né? Só que quando eles querem fazer mal, eles colocam implantes que fazem mal ao organismo do implantado. Isso é resumidamente a respeito dos implantes, tá? E depois eu gostaria até que o Celso nos desse algum sinal de quando nós precisamos parar e abrir para as perguntas. Porque temos um programa aqui meio extenso, tá, Celso? Tá, é o seguinte, nós temos ainda 20 minutos, né? O programa vai até às 11 horas, são 22h40, então nós temos 20 minutos. Se vocês quiserem já abrir para perguntas, aí fica a critério de vocês, tá? Sim, porque já houve algumas perguntas, eu pedi para as pessoas fazerem ao final, e nós temos aqui uma programação que vai ter que continuar numa outra oportunidade. Então, dentro daquilo que nós falamos, aí a gente responde. Vou passar para o Luiz e a gente vai respondendo, quem quiser perguntar, tá? Obrigada. É que o nosso cronograma aqui é muito longo, muito extenso, que são muitas experiências. Inclusive, nós vamos ter que chamar para uma outra oportunidade. Nós vamos falar sobre espiritualidade e extraterrestres, um trabalho em conjunto. O que eles falam sobre a transição planetária, a Confederação Galáctica, explicar o que é a Confederação e outros grupos que eles estão trabalhando pelo planeta Terra, ok? Vão ter contato conosco em larga escala antes do processo de transição planetária, falar sobre o governo oculto e abrir para perguntas. Mas, como é muita informação, nós vamos ter que responder agora algumas perguntas que foram passadas e vou ter que ter uma outra oportunidade de dar sequência a isso. Uma das perguntas que foram faladas, que eu quero responder, falar que todos os greys são
Maus é a mesma coisa que falar que todos os alemães são cruéis. Vamos deixar uma coisa bem clara. Grey é Grey. Alemão, brasileiro, é tudo uma humanidade. É uma raça. Grey é uma outra raça. Não dá para fazer uma analogia. Por exemplo, os reptilianos. Os reptilianos nos odeiam. Por que eles nos odeiam? Isso o Ser falou várias vezes, nós recebemos isso. Por que eles não gostam de nós? Porque eles se consideram donos do planeta. Porque eles chegaram aqui antes de nós. Só que eles vivem na intraterra. O que acaba acontecendo? Por que eles não saem? Eu questionei isso. Por que eles não saem? Porque eles não suportam a luz. A luz do sol agride eles muito. Por isso eles têm a necessidade de viver abaixo do solo. Depois desse tipo de comentário, que eu fui fazer umas pesquisas, mas por verdade, existem abaixo de vários quilômetros debaixo da terra uma cidade. Isso é real, eles confirmaram isso. Inclusive, quando os americanos construíram seus bunkers, descendo muita profundidade, deram de cara com alguns grupos. Os americanos levaram a pior. Isso é real. São questões que nós vamos tirando com eles. Então, o que é importante, primeiro que vocês entendam, existem muitos seres enganando em canalizações. Eu sei que é delicado e áspero falar isso, mas nós temos que falar. Aquela história que vem um ser extraterrestre falando, vibrem para o planeta, não façam nada, só vibrem para o planeta, que nós vamos mudar isso, é ser da não-luz. Vocês saiam andando, como eu vi já um documentário dizendo, saiam andando, que vocês vão passar para a próxima dimensão, quinta dimensão, quarta dimensão, é ser da não-luz. Por razões muito simples. Nós que lidamos com a questão da transição planetária de forma científica, nós sabemos de forma científica o que está acontecendo. Tudo que vai acontecer é cíclico. Acharem que todos vão ser arrebatados é uma ilusão causada pelos seres da não-luz. Por que isso? O que eles exatamente querem? Eles querem que todo mundo fique vibrando amor e não se previna. Que todo mundo fique imaginando que eles serão os salvadores da pátria, que vão descer com naves e não se previna. Todos querem transferir a sua responsabilidade de forma cômoda para eles. E disso eles se alimentam. Porque na hora das catástrofes que vão acontecer, e nós vamos mais para frente até falar da ligação deles nesse projeto, na hora das catástrofes, eles são muito claros. Não haverá nenhum tipo de arrebatamento que não seja para os seus. O que quer dizer esses seus? Aqueles que são realmente de planetas evoluídos e vieram como missão, que vão desencarnar, aqueles que esses corpos humanos conseguem ir para os planetas e suportar, e aqueles que desceram em nave e vivem entre nós. Porque existem milhares de seres que vivem entre nós. Inclusive, muitos deles têm um português impecável, porque eles leem mente, e você não diz que é um extraterrestre, e eles estão no meio de nós. Eu, particularmente, já vi 2. Inclusive, numa palestra que eu dei. Então, o que acaba acontecendo? Isso é comum. Eles estão aqui exatamente, a maior parte, eu posso dizer, para nos proteger. Mas existem aqueles que não veem o mundo desta maneira. Para eles, são seres simplesmente que querem que nós venhamos a passar por todas as dificuldades, porque essa energia atrapalha. Inclusive, dá uma pequena palhinha de uma coisa que nós vamos falar mais para frente. No momento que houver as catástrofes, os seres da 12ª, os ultradimensionais, eles falaram para nós que eles vão desligar as pessoas. Inclusive, já fizeram testes disso, sumiu da internet. Eu, particularmente, tinha baixado, inclusive, que houve muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que simplesmente dormiram de uma hora para outra durante 8 horas. Desapareceu da internet. Tá ok? E isso é um trabalho deles, que já é testes, porque eles fazem muito testes,
para o momento que houver uma explosão do Yellowstone, no momento que explodiu uma usina nuclear, nesses momentos eles vão desligar as pessoas, para que essas pessoas não sofram e para que essa energia negativa não seja espalhada no planeta, que eles não têm interesse nisso. Mas é um processo cíclico. Então, tem determinadas situações que eu sei que muita gente não está gostando do que eu estou falando, mas eu tenho que falar a realidade. Imagina a seguinte situação: você não fez absolutamente nada, só ficou vibrando para o planeta. E aí aconteceu uma grande catástrofe. Aí ninguém veio te buscar. Você vai reclamar para quem? Do PROCON do espaço? Entendeu? Então, o que acaba acontecendo? É importante que vocês entendam que os seres da não-luz são inteligentíssimos. E eles querem exatamente o quê? Que você não faça nada. Porque se você não fizer nada no momento da urgência, eles vão exatamente se beneficiar que você não se preparou. É exatamente o que eles querem. Inclusive, é importante entender isso. Mas vão se passar por bonzinhos, mas as mensagens que vêm, elas passam uma parte de verdade e uma parte de manipulação. Então, toda vez que vocês ouvirem qualquer tipo de mensagem, inclusive as nossas, por favor, pensem. A parte mais importante do mundo, pensar. Analise com frieza, sem emoção. Analise por uma questão lógica. O que eu faria com a minha família nessa circunstância? O que eu faria com as pessoas que eu amo nessa circunstância? E se der errado, o que eu faria? Se ele não estiver falando a verdade, o que aconteceria? Se questionem. Porque aquela história, tudo é muito lindo, belo, maravilhoso, podem vibrar o amor, que nada vai acontecer com vocês, nós viemos em naves e vamos arrebatar todos vocês se vocês estiverem na vibração do amor. Gente, desculpa, isso não vai acontecer. Eu sei que muitas comunidades se alimentam desse tipo de informação, mas nós estamos aqui para passar as nossas experiências pessoais e usando de bom senso. Eles são proibidos de interferir. A ordem cósmica diz: não podemos interferir. Eles interferem hoje porque eles estão amenizando o nosso processo que o planeta precisa passar, ok? Para que a gente ganhe tempo para as coisas que nós temos que fazer, mas eles não podem interferir. O planeta como um todo mudará a sua vibração. Como nós espíritas falamos, vai mudar de planeta de buscas e expiações para um planeta de regeneração. Isso é real. Eles confirmam isso para nós. Eles vão subir a vibração do planeta e só podem ficar pessoas com uma outra vibração. Ok? Vou começar a responder um pouquinho das perguntas. Bom, vou responder a pergunta da Cláudia. Cláudia Medeiros. Esses seres não podem enganar com a gente através da vibração? Dificilmente, Cláudia, porque vibração é uma coisa muito poderosa que a gente sente. Se você estiver equilibrada, você não vai sentir nenhum tipo de ataque, você não vai ser enganada. Quando você tiver alguma dúvida, emane amor. Reze, faça a forma que você tiver a manifestação de crença, não importa qual seja, emane amor. Se o ser for um ser da não-luz, ele não vai te atingir. Isso é um ponto muito importante. Reze, faz o que você quiser. Darlan Santana, sobre os Anunnakis, se eles vivem em um corpo por 6.000 anos, mas o tempo para eles passa a mesma velocidade de o que o nosso passa? Sim, porque eles estão vivendo nesse planeta. Todos os seres que estão nesse planeta vivenciam as regras desse planeta. Inclusive existem seres que são tão fortes energeticamente que eles não podem vir para esse planeta. Acabariam conosco. Existem seres que não precisam de corpo. Quando você passar da 7ª dimensão, mas particularmente através da 15ª, você não precisa de corpo. Inclusive tem muitos seres que não precisam nem de planetas. Eles não vivem em planetas.
Marta Rodrigues está perguntando se o corte que apareceu nas suas costas foi intervenção. Eu precisaria perguntar para eles, Marta. Esse é o tipo de informação que só questionando a eles. Ok? Depois no meu Face pessoal, passa o nome completo, eu pergunto. Juan Santos, Roosevelt são seres que protegem... Roosevelt, desculpa. São seres que protegem o planeta dos desastres? Não. Roswell foi em 1956 que caiu a primeira nave, que 47, que avançou a nossa tecnologia com, na verdade, era tecnologia reversa, aquilo é real, ok? Só que naquela época os americanos já começaram a ter contato com os extraterrestres, fisicamente falando. Isso eu vou falar na parte de governo oculto, ok? Luana Tissan, quem desconfia que tem um implante da não-luz, o que faz? Passa o nome para nós. Só isso. Nós pedimos intervenção deles. Eles são benevolentes, eles ajudam todo mundo. Luiz Fukinari, eles podem falar através de vídeos no YouTube? Eu não entendi muito bem sua pergunta. Tá ok? Porque a nossa conversa é como se estivéssemos conversando com uma outra pessoa. Só que padrão, vamos dizer assim, bem seco. Eles são muito diretos, muito objetivos. Não existe tanta emoção. Ok? Eu gostei do filme do Spock, Jornada nas Estrelas. É bem eles. Deixa eu ver mais uma pergunta. Como Eduardo Yamaguchi, como progredir na projeção astral? Sinceridade, primeiro cuide da alimentação. Alimentação, nada de refrigerantes, purifique seu corpo. Esse é o primeiro passo para você poder realmente ter uma evolução. E existem muitas técnicas, particularmente eu aprendi a minha sozinho. Comece a imaginar seu corpo saindo, como ouça mantras, antes disso reze, faça uma oração, peça proteção do Senhor à sua guarda, aonde você tem mais afeição, para que eles estejam te levando para um lugar de luz. Hananuti, dores de nascença podem ser considerados implantes da não-luz? Isso precisa verificar, porque pode ser uma doença congênita, nem tudo é extraterrestre. Ok? Mas eu posso perguntar, só passar seu nome depois. Como fazemos para perceber que estamos sendo chipados? Marta Torrentes, existem dois tipos de chipagem. A chipagem extraterrestre e a chipagem da nanotecnologia, que é jogada através dos aviões das estrelas químicas. No fundo, todos nós somos chipados. A doença dos Morgellons é uma prova que nós estamos chipados, só que eles também nos limpam sobre esse tipo de situação. Uma ocasião eu estava postando muito na minha comunidade sobre trilha química e passou um avião, inclusive eu filmei esse avião passando um produto diferente sobre a minha casa, e algumas horas depois minha casa estava com uma sensação horrível, com dificuldade de respirar, mesmo fechando todas as janelas, e eu percebi que ali jogaram nanotecnologia. E isso eu confirmei não somente pelos seres, mas através de uma pessoa que eu não posso citar o nome. Tá ok? São muitas perguntas, vou responder só uma última aqui, Diego Colares. Então, por que existem pessoas boas como o professor Laércio, cujo trabalho eu admiro e defendo os Greys? Eu também admiro o trabalho do Laércio, em partes. Eu já discordei do trabalho dele, inclusive em ressonância de Schumann, ok? Mas também coloquei uma série de comprovações científicas e oficiais quando ele fala do planeta X, da visão de Nostradamus. Ele é muito bom, mas o aspecto dele respeitar os Greys, eu fico isso no ar. Eu não vou dizer que é porque ele faz isso. Cada um é um foro íntimo de cada um. Eu não concordo com ele nesse sentido. Mas eu admiro ele muito em outras partes. Aprendi muito com ele também. Mas é uma opinião dele. Eu posso falar minha opinião. Eu não aceito, já fui muito atacado pelos Greys. E não existe Grey bonzinho. Os Greys são escravos e eles não têm um pingo de emoção. Ok? Isso é importante deixar claro. Reptiliano, Greys, Anunnakis e outras raças, nós somos que nem animais.
Que nem tudo que a gente faz com animais, eles fazem conosco. Não existe emoção. Tá ok? Eu sei que o horário já está se estendendo. Vou passar pelas considerações finais com a Ida e depois eu faço as minhas. Bom, pessoal, a conversa está muito boa, mas nós sabemos que muitas perguntas ainda ficaram no ar, mas nós estamos já com o nosso horário estourado. Daqui a pouco o Celso vai nos expulsar, porque já passamos do horário. Vou chamar o ZT do mal. Vou chamar o ET do mal para parar com esse negócio aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte: quando o Celso estiver disponível, né, ou estiver disposto, aí a gente continua essa conversa, porque realmente o assunto é bem extenso. Eu quero agradecer a todos aqui pela paciência. Quero pedir a todos que pesquisem bastante, que tirem as suas próprias conclusões, que busquem as suas próprias experiências, porque existem muitas informações erradas, muitas coisas que nos levam ao engano, e nós temos que ter a nossa própria postura diante de todos esses fatos que estão acontecendo. Nós estamos vivendo uma época maravilhosa e estamos presenciando coisas maravilhosas, né? Que saibamos aproveitar essas oportunidades. Agradeço a todos e deixo aqui meu boa noite e que todos tenham muita luz e muita paz em seus lares. Gostaria também de agradecer a presença de todos. Eu, particularmente, mostrei um ponto de vista contrário a muitas pessoas, a muitas canalizações. Fala um pouquinho mais alto, Luiz, por favor. Um pouquinho mais próximo do microfone. Está um pouco longe. Ok. Eu agradeço a presença de todos. Eu sei que falei pontos de vista diferentes do que acontece na internet em larga escala. Nós estamos aqui exatamente para mostrar aquilo que eles nos ensinaram. Peço que cada um reflita. Ninguém precisa acreditar cegamente em nada que falamos, mas reflitam nas informações. Sejam mais críticos. Quando ouvir uma informação, veja se a informação não é vazia. Muitas vezes fala, uma canalização de Astacheran é linda, bela, maravilhosa, você lê o contexto e é totalmente vazio. Só está sendo usado o nome dele. Mais para frente vamos até falar sobre ele. O importante é que entendam que esse é um trabalho que nós fazemos de coração. Não estamos aqui para ter nenhum tipo de benefício ou vantagem. Pelo contrário, nós estamos nos expondo. Mas foi a pedido deles. E nós fazemos o que eles pedem, porque isso é uma troca. Agradecemos a todos. Uma próxima oportunidade que os céus possam nos dar, iremos continuar. Ainda temos muitos assuntos. Sei que muitas pessoas ficaram no ar com as suas respostas, mas não há tempo para tantas perguntas. E muito obrigado pela interação de todos. E vamos despedir como eles se despedem conosco. Paz em todos os quadrantes. Quero aproveitar, Luiz, então nós vamos agendar uma próxima data, né, que nós tenhamos a vaga aqui de entrevistados, vamos combinar isso, mas eu preciso que vocês que estão ouvindo nesse momento, vocês também precisam dar o aval, né? Vocês gostariam do novo retorno aqui da Ida e do Luiz Aurélio? Eu preciso que vocês coloquem aí no chat nesse momento, se sim, se é bom para vocês, se vocês também querem esse retorno, assim a gente concretiza e já deixa oficializado e vamos entrando em contato para ver uma nova data, tá ok? Então, Luiz, muito obrigado. Ida, muito obrigado por esse dia, por mais uma entrevista na Rádio da Terra, levando informação de todos os tipos para você. Um abraço, Luiz. Um abraço, Ida. Outro. É isso, amigos. Muito obrigado pela participação de vocês. Coloquem, por gentileza, no chat se você gostaria do retorno, a continuação dessa conversa de hoje, que dentro de alguns dias nós vamos agendar e divulgar isso normalmente fica divulgado no meu Facebook e no grupo da Rádio da Terra, tá? Existe no Facebook o grupo da Rádio da Terra, para você ficar ligado nas entrevistas, em tudo que acontece.
entre no grupo da Rádio da Terra. E para aqueles que ouviram a minha informação no início, né, existe também o evento Dia A de Amor, que é Love Trail, que nós vamos falar sobre chemtrail, tá bom? Participe, fique atualizado. Um abraço a cada um de vocês. Até lá.